Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos aqui na IPTV, no canal 579 da banda KU, e hoje eu recebo Sheili. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Sheili, o que chamou a atenção no seu Instagram foi a maneira como você aborda alguns assuntos polêmicos de uma maneira divertida, lúdica, chamando muito atenção. Como que você surgiu nas redes sociais, nesse mundo da comunicação? Bom, a minha formação é em direção de teatro e eu sempre comuniquei, sempre gostei de me comunicar, de falar e tal. E eu sofri violência sexual na infância. Então, na vida adulta, quando eu pude trabalhar isso, quando eu pude fazer terapia, quando eu pude explorar esse assunto, entender o que aconteceu comigo, eu criei um grupo de apoio a vítimas de violência sexual. E já converso nesse grupo há uns 10 anos. A gente já falo nas redes, o grupo tem uns 5 anos. Então, eu sempre falei desse assunto. E eu acho que é um assunto que tem muito tabu, principalmente porque a gente não sabe falar sobre ele. A gente fala disso quando você vai falar de violência contra as mulheres de uma forma geral, de estupro, desse tipo de assunto sério. Geralmente é uma imagem preto e branco, uma mulher com a cara roxa. Não, nada contra quem já fez campanhas assim. É importante trazer essa seriedade. Só que tem gente que não consegue nem ouvir uma coisa muito dura. Ai, não quero nem ver isso, né? Nossa, não quero nem ver. E também, como linguagem, ficou um pouco batido. A pessoa, ela foge. E eu quero que as pessoas conversem no bar sobre estupro. Tanto que eu tô usando a palavra aqui várias vezes para vocês se habituarem, né? Sem medo de falar. Porque quando a gente não fala sobre uma coisa, ela não vai desaparecer. Pelo contrário, né? O silêncio ajuda as pessoas que violentam. Então, quanto mais a gente falar, melhor. Então, eu acabei trazendo essa minha experiência no teatro e como professora de comunicação. A minha profissão hoje é dar aula de comunicação e oratória, como lidar com conflitos. Eu dou aula em empresas, grandes empresas, principalmente para alta liderança. Também dou aula em universidade, essa é a minha profissão, é o que eu faço. E nas redes eu tenho esse trabalho voluntário, onde eu falo de comunicação e de oratória, mas falo muito de como proteger sobre a violência sexual e a violência online. Porque hoje a violência sexual, ela foi muito para o ambiente virtual. Sim. E atinge muito crianças e adolescentes, porque eles entram na internet muito cedo. E ninguém tá falando para eles que é perigoso ficar lá, que é muito legal, que é muito incrível, mas também é perigoso. Então eu tento trazer essa animação para pessoa conseguir escutar. Isso quem tem que conseguir escutar são os pais para alertá-los. Total, certo? Sim. Mas também as crianças, os pais têm que aprender como falar com as crianças e com os adolescentes sobre esses assuntos. Então, às vezes, eu faço um mais direcionado para crianças e adolescentes. Não é o meu foco são os pais. Porque a criança e o adolescente, eles são ingênuos e eles têm que ser. Porque são crianças, eles são crianças, e adolescentes, né? Nós que somos os responsáveis. Porém, algumas coisas básicas a gente tem que dividir com eles, porque é direito deles. É direito da criança a educação sexual, é direito da criança a educação digital. Porque ela é um ser humano com direitos. Aqui no Brasil, a gente tem muito de achar que a criança é uma propriedade da família. E não um ser humano com direito à própria imagem, com direito à educação, meu com direito filho, à privacidade. vai fazer do jeito que eu quiser, né? Exatamente. A gente teve que fazer uma lei no ano passado, em 2022, para que as pessoas denunciem violência contra a criança. Nós não tínhamos uma lei que obrigava. Então, hoje você é obrigada. Se você vê uma criança sofrendo violência, não importa. Se você conhece, não conhece, se você tem certeza, se você está desconfiada, a lei Henri Borel de 22 te obriga a denunciar. Mesmo que seja dos pais, né? Óbvio. Principalmente. Inclusive, se você for parente da criança, a sua pena é aumentada em 3 vezes. Se descobrirem que você não denunciou. Porque o que acontece no Brasil? A família protege os agressores. Gente, dói. Eu falo que toda a família, essa vai doer, tem um estuprador de estimação. Que horror! É um horror, é pra chocar vocês, mas é verdade. Toda a família, pensa na família estendida lá no bairro onde mora. Todo mundo sabe que aquela casa é bom não frequentar, que se aquele vizinho vier, ninguém deve abrir a porta. Só que ao invés de denunciar o vizinho, o pastor, o padre,
o cunhado. Fica longe. Você treina as crianças para ficarem longe dessa pessoa. Mas ninguém denuncia. Mas ninguém denuncia. Ah, mas é o avô. Nós não vamos, ele é o nosso, o que vai ser da nossa, como que vai ficar o nome da nossa família? Então, a criança que se dane. O que importa é Manter a aparência da família perfeita e feliz. Então, isso é muito complicado. A gente tem ainda isso aqui no Brasil. A gente teve que fazer uma... Imagina, se você vai ver uma criança sendo espancada e não vai falar nada, você vai saber que uma criança não vai falar nada. Eu preciso de uma lei para obrigar o vizinho a meter a colher quando é uma criança. A gente recebeu aqui a Bia Pucci, que fala sobre educação sexual na escola, que é importante, porque é aquele tabu também, né? As pessoas acham que a educação sexual na escola vai ensinar as crianças a transarem, né? Como olha, se elas ridículo. já não soubessem com a não, pornografia. Mas olha que ridículo, né? Não, total. E ela fala que a educação sexual é desde as crianças entenderem os nomes corretos das suas partes íntimas, quem pode o quê, em que momento que pode, né? O mínimo de informação. A criança tem o direito de saber o que é o corpo dela. Claro que não é a criança que deveria saber ou ter que se defender. Mas se ela sabe o nome, ajuda muito. E quem fala que educação sexual não é papel da escola, se você tem repetido isso, reflita. Porque você nunca foi ver uma aula de educação sexual numa escola. Então, eu te convido a ficar mais próximo da comunidade escolar. É muito fácil você dizer que os professores não ensinam bem, que as coisas não funcionam, quando você não conhece a escola. De verdade. Não é a vídeo do Instagram, não vale. O WhatsApp que a tia mandou, não vale. Porque daí as pessoas pegam um exemplo ruim de um determinado lugar. Um determinado ali, né? Toda vez que eu mostro aulas de educação sexual no meu Instagram, as pessoas amam, elogiam horrores. E falam, tomara que todos fossem assim. Mas são, né? Se não tem educação sexual na escola do seu filho, exija. Chegue lá e fala, exijo. É uma matéria apartada ou ela faz parte da aula de ciências para os menores, por exemplo? Não vai ser uma matéria de educação? Matéria apartada. Mas que era hábito ter. Tipo, minha mãe, que tem 64 hoje, ela teve educação sexual na escola. Mas meus sobrinhos não tiveram. Que tem 10. E depois do último governo, as pessoas ficaram com muito medo de falar desses assuntos. Os assuntos foram virando mais tabu, mais tabu, mais tabu. O que não faz sentido nenhum, né? Mas, enfim, vocês devem ter falado muito disso com ela, né? O quanto a gente tem tabu e o quanto é fundamental. Porque eu não consigo dar educação digital, eu não consigo proteger a criança no digital se ela não tiver educação sexual. Vamos pensar nesse caso que está todo mundo comentando, que é o fake nudes. Que alguns meninos do Rio de Janeiro, não só do Rio, já tem em outras cidades do Brasil, dos Estados Unidos, da Espanha. O que eles fizeram? Pegaram fotos das colegas de classe nas redes sociais e utilizaram a inteligência artificial para fazer uma montagem da menina nua. Então, espalharam essas fotos das colegas de 13, 14 anos nuas. Elas não estavam nuas nas fotos. Foi com a inteligência artificial que eles fizeram. Mas aqui o problema não é a inteligência artificial. O problema são meninos acreditando que isso é uma brincadeira. Acreditando que eu posso expor uma colega minha, sabendo que isso vai gerar tristeza e constrangimento para ela. Tanto que teve um menino, lá no caso do Rio de Janeiro, que olhou aquilo, achou um absurdo e contou para a mãe. Então, nós estamos criando qual menino, né? Aquele que fez o nudes da colega, falso, e causou um trauma na vida dessas meninas, ou aquele que denuncia isso e fala, não, isso está errado, e chama um adulto. Então, porque, veja, o buraco é muito mais embaixo, né? O buraco é embaixo, porque eu tenho estudante de medicina fazendo a mesma coisa. Tirando o instrumento ali para fora e fazendo uma masturbação coletiva no jogo de vôlei feminino. Então, gente, são homens surreal, adultos, né? não tem. Qual é a desculpa? Se eles tivessem tido, vamos lá, educação sexual lá na primeira infância, com 5, 6 aninhos, que é quando começa a educação sexual na escola, onde eu aprendo quais são os meus limites. Quando eu aprendo que essa é a minha intimidade, ninguém pode tocar em mim, eu também aprendo automaticamente que eu não posso tocar em você. Exatamente. Então, eu não posso expor você, eu não posso fazer nada sem consentimento. Quando eu estiver na idade de namorar, eu vou perguntar, porque eu já entendi o que é consentimento. Eu fui treinada, eu fui educada para isso. Agora, se eu não tenho essa educação sexual básica, eu posso chegar e achar que eu posso
Qualquer coisa, né? impor, ultrapassar esses limites da intimidade do outro, que é isso que aconteceu. Então, é claro que a gente precisa de educação digital. Eu sou uma grande defensora da regulação de todas as redes, de inteligência artificial também, porque é uma luta inglória, sabe? Por mais que os pais estejam atentos, é muita coisa liberada dentro das internets da vida. Mas também, se a gente não der educação sexual, não adianta eu der educação digital. Uma coisa vai puxar a outra, né? Puxa a outra. E primeiro, né? Antes da educação sexual, antes da educação digital, é a educação. Lá, na infância. Os princípios, né? Enquanto ser humano. Cidadão, né? Princípios cidadãos, educação para a cidadania. E a gente não pode transferir essa responsabilidade dessa educação para a escola. Tem certas coisas que são construídas dentro de casa. Eu estou errada nesse meu conceito? Eu acho que é compartilhar dessa educação. É claro que algumas coisas são construídas dentro de casa, mas quando você pensa na população toda, você vai construir de um jeito na sua casa, eu vou construir de outro jeito. Quando a gente chega na escola, a gente tem um balizador comum. Sim. O que acontece hoje muito nas escolas? Eu tenho meninos que abusam da coleguinha. Pode ser que a coleguinha teve, o que acontece? Já teve mãe que me escreveu lá, Sheili, minha filha, que tem 4 aninhos, o colega dela veio e colocou a mão na vulva dela. Ela já teve educação sexual na escolinha anterior, com 4 aninhos, e ela veio e me contou na hora, porque ela teve educação. Ele talvez não. Eu não sei se na casa dele deram educação ou não, e que tipo de educação. Então, do mesmo jeito que a educação sexual, só que quando eu dou essa educação sexual para a turminha, fica um acordo entre a turminha do que pode e que não pode. Então, por mais que em casa você dê uma educação cidadã, como respeitar o próximo, como perguntar, como ser gentil, como lidar com uma situação de conflito, é bom que na escola a gente reforce isso, porque daí fica aquele acordo na própria turma. Eu sei que eu não posso. Então, eu balizo. Aqui, o acordo é esse. Eu dei aula essa semana para 60 crianças de 6 a 11 anos de educação digital. E eles têm aula de educação emocional lá, é um projeto dentro de uma comunidade. E é incrível, assim, porque eles sabem o que é racismo, eles sabem o que é bullying com 6 aninhos de idade. E a gente fez essa aulinha. E o bacana é que nesse projeto onde elas estão, eu fui para falar de educação digital, dos perigos da internet. Tá. Todas das 60 crianças, 3 não tinham celular. Com 6 anos tinha um celular, com 7 anos tinha um celular, com 8 anos tinha um celular. Mesmo todas as redes sociais, incluindo o WhatsApp, serem recomendadas apenas a partir dos 13. Então, primeiro a gente tem que reconhecer a realidade. O ideal é não dar um celular tão cedo para os seus filhos. Tá. Se der um celular, que ele não tenha acesso à internet, que seja para você ligar, ou no máximo um WhatsApp, vigiado por você, né? Que você acompanhe muito de perto. Mas o que eu gostei lá é que eles, como eles têm aula de educação socioemocional, então eles sabem o que é bullying, eles sabem o que é racismo, eles sabem o que são as partes íntimas, eles já tiveram aula de educação sexual todos. Então fica muito mais fácil dar aula de educação digital, porque quando eu falo do perigo da internet, de como eles são abordados, do que acontece, eles já têm uma base forte. Sim. Isso é uma escola? Isso é a ACM, Associação Cristã de Moços, que faz um contraturno, né? É um projeto social que faz o contraturno das crianças nas comunidades. Então é super... Porque eles chegam lá, almoçam, aí eles têm aulinhas durante o dia, lancham antes de ir embora. Então eles têm as refeições. Então já tem uma base boa ali pro que você vai falar, né? Exato, porque tudo se comunica. E um exercício até que eu posso recomendar para vocês, falar, nossa, mas como é que eu falo com meu filho sobre isso de 6 anos, que tem perigos na internet? Não sei, vou falar. Você não vai falar que tem pedófilo na internet, né, gente? Para uma criança, não precisa. O que você vai dizer é que ninguém, não importa nem se é conhecido ou desconhecido, porque esse conceito do conhecido e desconhecido, ele não existe na internet. É muito fácil a criança confiar em você. Enganar uma criança é a coisa mais fácil que tem, gente. Né? Criança gosta de contato, criança gosta de conversar, criança gosta de atenção. Qualquer coisinha mais legal que você fale, ela... Total. No episódio da Bia Pucci, é assim... pedófilo, né? Ele não tem cara de bandido, né? Ele tem cara bacana, né? Ele é legal, né? E às vezes ele é parente, né? Ele a não maioria é um das monstro. pessoas é parente da criança. A maioria das violências são feitas por conhecidos da criança, parentes. Até porque a criança não anda com desconhecidos, né? Não, óbvio, não. E na internet também pode ser. Então, o que eu ensinei, de que jeito, e que eu recomendo que vocês puxem essa conversa? Eu dei um exercício para as crianças, para elas desenharem o mundo da internet. Eu falei do mundo, do mapa, das cidades, dos países, o que a gente tem no mapa. E pedi em grupo que elas desenhassem o mundo da internet. E vocês ficariam muito impressionadas, impressionados. Eu posso até te mandar a imagem depois para você colocar aqui para ilustrar.
o mundo da internet. O que elas desenham? Muitas desenham um celular cheio de aplicativos. Outros desenham o personagem que eles veem na internet. Outro desenha uma menina falando, que provavelmente ela vê alguém no YouTube. Mas é impressionante como eles decoram, porque eles não tinham acesso na hora, as logos das empresas. E eles desenham. Aí eu conversei, tinha tudo. Eles lembraram de tudo. Dos aplicativos de comida, do YouTube, todos colocaram. Aplicativo de compras, colocaram tudo. Sabem muito, né? Sabem muito mais que a tudo gente, às lá. vezes. E é muito legal, porque daí você vê o que ele entende que é a internet através de um desenho, porque é lúdico, né? E aí eu falei assim, tá, mas e os perigos? Quem desenhou os perigos? Todos assim. Eu falei, porque tem perigos na internet. Eles, Gente, se você não contar para uma criança que tem coisa ruim dentro da internet, ela não vai saber. Não. O que eu percebo hoje? A gente acha, às vezes os pais, porque tem mais idade, né? Mais idade assim, 30, 40… Eles acham que a criança sabe mais que eles sobre tudo. Só porque ela sabe baixar um joguinho, entrar no joguinho e jogar… não significa que ela sabe mais do que você. Da vida, né? Da vida e do mundo dos adultos. Porque é a gente que sabe o que é um golpe, o que é um criminoso. Eles não sabem. Não tem essa malícia. Então, eu comecei a falar pra eles assim, se o pai e a mãe caem em golpe… Quem aqui já caiu em golpe? Ih, minha mãe pagou um bolo, a moça não entregou. Eles sabem, eles sabem que os adultos sofrem golpe, mas eles não associam isso nem com eles, nem com a internet. Aí você começa a explicar que criança também pode sofrer golpe. Que tem adultos que se disfarçam de criança na internet. Que eles não podem falar pra ninguém onde eles moram, o endereço da escola, onde os pais trabalham. Manda foto. Que ninguém pode mandar foto. Como que você fala de violência sexual nas redes? Você vai falar que ninguém pode mandar pra eles foto de pessoa pelada ou namorando. Pronto, você não precisa falar criminosos sexuais. E a pessoa também não pode pedir fotos suas. Mesmo com ou sem roupa, a pessoa não pode pedir nenhuma foto sua. Se ela pedir uma foto sua, você vai me avisar. Porque aí eu vou lá ver quem é. Se uma pessoa vier falar com você, não tem como saber se é um adulto disfarçado ou se é uma criança mesmo. Então, você vai me avisar e eu vou te ajudar. A gente vai agir como um time. A família tem que ser um time. Como no jogo eles têm um time… Já que vai liberar, né, o celular, tem que estar ali… Se você escolhe dar o celular, você tem que fazer acordos. Tem família que faz um acordo, tipo assim… Então, você vai poder jogar… De noite, o celular tem que ficar… Não vai entrar no quarto com você… só nas horas de tarde, durante 2 horas depois da escola, que você vai ter joguinho. O WhatsApp eu vou ver uma vez por semana. Escreve o acordo e cola na geladeira. Todo mundo sabe o acordo dentro da casa. Sim. E você tem que se colocar vulnerável. Você fala, se adulto cai em golpe, gente… Você já caiu no golpe. Com certeza. Todo mundo já caiu no golpe. Eu já caí em golpe. Já caí em golpe daquele assim, de olhar um produto, achar que é uma oportunidade, comprar e nunca chega, sabe? Eu tô numa dessa neste momento. Você comprou uma coisa aí? Não, minha mãe me enchendo, sabe, que queria uma sandália X lá. Eu comprei, sei lá, faz 1 mês e meio. Não chega nunca o negócio. E talvez não vai chegar nunca talvez mesmo. não vai chegar. Fora aqueles golpes mais básicos que todo mundo tem vivenciado no WhatsApp, de no boleto, de… Agora ligam, né? Eu sou assistente virtual da Bia. Sou assessora do Bradesco. O seu Pix no valor de R$ 2.500 para fulano de tal foi aprovado? Clique 1 para confirmar. Aí a pessoa clica porque ela não reconhece desesperada, e ela tá entrando lá em contato com os criminosos. Com né? certeza. Então, lembrar disso. Quem está na internet vai encontrar um criminoso. Porque o criminoso na internet, a gente tem que entender isso. O criminoso da internet, ele é muito mais potente do que um criminoso na vida real. Eu faço sempre esse comparativo para você, e a gente fala isso em empresas, né? Eu dou aula na Faculdade de Liderança e Tecnologia. Não é se a empresa vai ser atacada por um hacker, é quando. Sem dúvida. Bancos, por exemplo, sofrem mais de 100 mil ataques por dia. Eles só estão se defendendo. Se você está na internet, você será atacado por quê? Digamos que eu sou um ladrão de carteira. Vai. Aqui no centro de São Paulo, vou bater carteira. Quantas carteiras eu roubo num dia? O que você acha? Sei lá, 10. 10. Me aproximo, assalto, tenho que fugir, me esconder. Me aproximo, dou uma vítima nova, coisa e tal. Mudo de lugar. Se eu for um ladrão incrível, eu vou roubar umas 10. Quantas pessoas um criminoso digital consegue… Aí a gente falou de um dia inteiro, de 8 horas. Em 8 horas… Quantas pessoas um criminoso digital consegue encontrar? Nossa, centenas, eu acho. Não, ele faz Bilhares! A prospecção ali do assalto em massa, né? Quantas mensagens eu mando em 1 minuto? Se eu ficar encaminhando uma mensagem de golpe, em 1 minuto eu já atingi umas 100 pessoas. Sim. Se eu colocar um robô para fazer isso, uma automação, em 1 minuto eu atingi 1000 pessoas. Então, é inevitável. Se uma cai, né?
Não, se uma cai, ele já ganhou. Ele não tá preocupado com qualidade, é quantidade. Então, se você está na internet, você vai encontrar um criminoso. Aí, o que vai diferenciar o quanto você está preparado para lidar com isso? Agora as empresas estão muito preocupadas com a cibersegurança, né? Seguros para isso, que foram desenvolvidos, né? E quando chega ali na parte da pessoa física, hoje em dia também, não sei se você conhece, mas já tem empresas que estão protegendo as pessoas físicas desses crimes cibernéticos também. Acho que eu vou até chamar um amigo aí que tem uma empresa para vir falar sobre isso. Legal. Que é importante, né? Porque já que o bandido ali, o bandido virtual, ele tem muito mais armamento do que nós, que estamos do outro lado da rede. Por que não se proteger de alguma forma, Total. né? De uma forma que seja ali um aplicativo, alguma coisa que faça esse negócio funcionar um pouco melhor. Óbvio, né? Você tem que estar muito atento a tudo. E as crianças têm que ser informadas, Mas aí, qual é a principalmente. ponte? Se todo mundo que está na internet vai encontrar um criminoso, a criança também. Com certeza, estudos que muito mais mostram fácil. Uma criança de 12 anos tem um filme chamado Childhood 2.0. Ele tá de graça para você assistir no YouTube. Ele é em inglês, mas você põe a legenda lá em português. Uhum. Eles fazem um teste. Eles fazem uma menina falsa de 12 anos. Eles pegam, por exemplo, a sua foto, te deixam mais jovem, porque eles não iam pegar uma menina real. E fazem um perfil no TikTok. Tic-tac. Fazem um perfil no TikTok. Quando eles colocam esse perfil de uma criança de 12 anos, sabe quanto tempo leva para um criminoso puxar a conversa com ela? 1 minuto e 43 segundos. Olha. Porque eles estão esperando. Os criminosos interessados em crianças, eles estão onde as crianças estão. Então, se nós que somos adultos vamos ser abordados por criminosos no digital várias vezes, porque eles têm uma potência imensa, imagine as crianças. Se você não falar com elas, elas A estão... minha filha uma vez estava num jogo, acho que era no Roblox, se eu não me engano. Minha filha tem 9 anos. Deve ser. No Roblox tem muito. 9 anos, na época ela devia ter uns 7. E ela estava jogando na cama do meu lado. E aí ela falou assim, olha isso, mamãe. Subiu um chat, a pessoa falando assim, oi, você tem WhatsApp? Do nada. Ela, mamãe, essa pessoa tá perguntando se eu tenho WhatsApp. Eu falei, filha, não é essa pessoa. Isso daí é um adulto, com certeza, que tá tentando fazer coisas que não são legais. E aí ela falou assim, eu só tenho 7 anos. E eu falei assim, olha, proibido chat no jogo. E você não só proíbe, você pode entrar nas configurações do Roblox e fechar o chat. Gente, muita gente não sabe. Então, primeira coisa para proteger crianças na internet, segunda, na verdade, porque a primeira é outra. A segunda coisa para proteger crianças na internet é você olhar, você tem que estudar minimamente o que você vai autorizar. Você olhar a classificação indicativa das coisas e a configuração. Teve uma mãe que me falou também, ela me mandou os prints de um criminoso tentando falar com a filha dela. E ela falou, por mais que eu fale para minha filha não responder, ela responde. Porque ela tinha 6, 7 anos. Eu falei, mas fecha o chat. Ela não precisa jogar com o chat aberto. Você vai nas configurações. Então, vocês têm que aprender a ir na configuração e tirar tudo o que é prejudicial para a criança. Tem muitos manuais na internet de como lidar com cada jogo, mas sempre tem um jeitinho de você ficar mais seguro ou usar um controle parental e ver o que a criança está fazendo. Mas a primeira coisa nem é isso. Mesmo que a sua criança não tenha acesso direto à internet, você coloca ela em risco quando você publica imagens e vídeos dela no seu perfil de adulto. Sim. Dancinha, né? Dancinha, foto, eu mostro lá, gente. Muitos criminosos, o que eles fazem? Eles copiam as imagens que vocês postam das crianças e criam perfis com essas imagens, onde eles vendem a sua criança. É como um cardápio de crianças. Eles mentem que eles têm book acesso rosa a essa da criança. infantil. Ai, Jesus. Ai, até arrepia, né? Mais ou menos isso. Mas é isso. E são perfis abertos, não é nada escondido. Eu mostro para todo mundo lá no meu perfil, vocês vão ver horrores disso aí. Então, quando você coloca imagens do seu filho e da sua filha na internet, lá no Instagram, aberto, se a sua conta não é uma conta privada, isso também é uma questão de você estudar, porque as redes sociais não querem que você reflita, elas querem que você use. Então, muita gente, quando eu dou palestra, eu pergunto, sua conta é privada ou pública? A pessoa nem sabe. Oi. Porque ela entrou e começou a usar. Porque não é para você refletir, eles querem que você use. Então, você vai ter que dar espaço para trás e refletir. Porque se a sua conta é privada, só vai enxergar o que você posta as pessoas Quem que você seleciona. A conta pública, todo mundo vai ver. E a internet é como uma grande avenida cheia de gente. Pensa aí, Avenida Paulista... Gente indo e voltando. Gente indo e voltando. Acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você tem filhos? Eu tenho, então. Minha filha de 9 anos, só. Você deixaria ela... Que idade ela tem hoje?
9. 9. Você deixaria ela sozinha, fazendo uma pose, sentada no meio da Avenida Paulista? Óbvio que não. Eu não tô nem falando de dançar. Sozinha, sentada no meio de uma avenida onde passa 1 milhão de pessoas por dia, sentadinha assim, sorrindo. Jamais você deixaria. Então, por que deixa na internet? A gente ainda tem uma ilusão de que o Instagram é um álbum de fotos, por exemplo. Só que não é. O Instagram é comércio. É um shopping center que vende coisas. Você deixa a sua filha sentada dentro de um shopping center? Não, porque daí dá pra comprar ela. Tudo que tá lá é pra vender. Se você tem Instagram, imagino. Tenho, e é público, porque E você eu é uma preciso, figura pública. é. Mas você tá dizendo, como adulta, ok, podem comercializar a minha imagem. Eu tô aqui, inclusive, pra ser contratada. Isso. Você pode me contratar pra um evento. É um local de comércio. Você está fazendo propaganda de si mesmo. Mas você é adulto, você pode escolher fazer isso. Agora, a criança não tá escolhendo. Se você coloca a imagem da sua criança no seu perfil, por mais que eles sejam lindos, fofos e dê muita vontade… Eu, inclusive, não sabia disso. Eu colocava foto dos meus sobrinhos, fotos incríveis que eu batia deles. Eu tirei tudo, arquivei tudo. Porque o que eu vi que as pessoas fazem com esse tipo de imagem é… É um perigo, sim. É como se a gente deixasse os nossos filhos na Praça da Sé sozinhos à noite. A gente tem um monte de coisa ali, um monte de monstros ali rondando. Então, espera aí, fica comigo que a gente volta já para falar sobre isso. Antes, eu quero agradecer a Exato Digital, nosso patrocinador, para saber sobre as soluções. Aponta aqui o seu celular para o QR Code para conhecer Exato Digital. Quero agradecer também a Urban Arts pelo patrocínio aqui do canal. Eles embelezam o nosso cenário. Obrigada, pessoal. Urban Arts da Vila Madalena. Sheili, eu tenho uma situação… uma pessoa que eu conheço proíbe o filho de ter acesso a tudo. A criança não assiste televisão, a criança não tem acesso ao celular, ao tablet, nada pode. O que você me diz sobre isso? Você até comentou comigo, né, nos bastidores, no sentido de que quem deixa o filho, quem não acessa, às vezes dá uma sensação que você está tirando o filho do mundo de hoje ou tirando a oportunidade dele interagir, parece que ele vai ficar para trás. Eu acho que a família pode decidir. Mas que mesmo que você decida proibir, o que eu acho super ok, porque nada disso é recomendado para menor de 13 anos e não vai fazer falta, nem num sentido cognitivo. Pelo contrário, já está provado que o prejuízo é maior que o benefício. Na cognição, no desenvolvimento mental e até motor dessa criança. E não vai fazer diferença na habilidade da criança lidar com tecnologia, porque não são redes sociais que vão fazer ela lidar bem com tecnologia. Mas mesmo que você proíba, você vai precisar explicar, porque mesmo que em casa ele não tenha acesso a celular, esse filho, ele não tem acesso a TV, a nada, o coleguinha vai ter celular, na casa do amigo, tudo vai acontecer. Então, nada exime da sua responsabilidade, nada te exime da sua responsabilidade de explicar. Mas aí uma coisa bacana de te falar, sabia que o dono da Meta, que inclui o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, os filhos dele… Eu sabia até que você ia falar isso. Os filhos dele não acessam nada. Inclusive, estudam em escolas onde não tem nem computador. Não só os filhos dele. Os filhos do dono do TikTok também não têm TikTok. E um tem 11, acho que o outro tem 8. Agora eles já devem estar um pouquinho mais velhos. Então, nenhum desses grandes empresários do mundo da tecnologia oferece tecnologia para os seus filhos antes de eles terem 13 anos de idade. E às vezes seguram até mais. A gente já viu casos de 15 anos. Existe um movimento nos Estados Unidos que é o Wait Until Wait, né? Espere até a 8ª série, que é uma casa dos 13 anos. E eles têm realmente essa política. E agora eu vi que algumas escolas, eles botaram uma lei lá que desde da chegada, mesmo no intervalo, as crianças não podem acessar celular, porque os problemas para os estudos estão sendo muito graves. Então, por mais que o senso comum diga, meu Deus, mas ele vai ficar sem, é um negócio tão bom, talvez não seja tão bom assim. Então, se você oferecer, se você permitir o acesso, você tem que ter esse tempo, essa disponibilidade de estudar o que você está dando acesso, fazer configurações. Monitorar o tempo inteiro. Monitorar existem os controles parentais que você baixa no seu celular e aí tudo que a criança faz você vê. E é muito legal, o Family Link é mais conhecido, é gratuito, baixa aí. Mas também o acordo é mais importante. O controle parental é um controle parental digital. Mas o controle parental, ou a mediação parental, que a gente prefere do que controle, é essa conversa, é esse time. Se o seu filho tem medo de você, ele está muito vulnerável a um criminoso.
O seu filho tem que ter certeza que se ele fizer uma bobagem, porque a gente é criança, adolescente, a gente faz besteira. A gente é adulto, a gente faz besteira. A gente é adulto, a gente vai dizer. Ele pode correr na sua direção e não correr para longe de você. Sem dúvida. Tem um caso que eu gosto, que porque os criminosos, eles usam engenharia social. Depois vocês pesquisam, vocês verem que Eles legal. são muito inteligentes, né? Não é nem que eles são inteligentes, eles só estudam isso o dia inteiro. Então, eles vão ganhar da gente. Eles estudam o que falar e de que jeito para nos manipular, para nos convencer. Então, um criminoso… A menina acessou um Instagram do celular da avó. Ela é proibida de acessar só quando ela tá com a mãe. Mas ela foi para casa da avó, emprestou o celular da avó e acessou o Instagram dela. Que ela publica uns desenhos lá que ela gosta de fazer. E a mãe sabe e deixa. Uma menina de 11 anos. Ela entrou, aí uma pessoa puxou papo com ela. E disse assim… Tem um vírus nesse celular, você clicou num vírus. Aí ela, não, eu não cliquei. Olha, ele já afirma e ela diz que não. Ele, sim, você clicou e o celular vai parar de funcionar. Ela entra em pânico. Ela com o celular da avó, que provavelmente sempre fala, cuidado com o celular, cuidado com o celular. Lógico, todo mundo fala, né? Ela panicou, aí ele falou, não, mas se você entrar numa chamada de vídeo comigo, eu te ensino a tirar o vírus. Olha só, ele usa o medo que ela tem de estragar o celular, de estar usando de repente, ele já sabe que talvez ela esteja usando sem autorização. E ela entrou numa chamada de vídeo com ele. Gente, ela escolheu falar com um criminoso de medo de apanhar ou acontecer alguma coisa se ela estragasse o celular da avó. E, de repente, ela tá numa chamada de vídeo com um adulto criminoso que pediu para ela tirar a blusa. Aí ela se desesperou, desligou tudo e ligou pra mãe. E contou toda a história. E aí a mãe mandou uma mensagem para mim, por acaso eu tava online nessa hora, perguntando o que fazer. Ela tava indo lá buscar. Eu falei, não brigue muito com ela, para começar. Porque senão você afasta mais. Se ela já teve… Se ela já se dispôs a conversar com um completo desconhecido por medo do que ia acontecer com ela em casa, como é que tá a relação de vocês aí? Vamos ter que cuidar, você precisa garantir a ela que ela pode contar com você. Tem que você tem que não rever vai, essa relação. Tem que rever essa confiança. Sim. Porque se ela morre de medo de você, ela tá na mão do criminoso com mais facilidade. Crianças e adolescentes, LGBT, PCD, que estão em grupos minorizados, que sofrem bullying, eles estão mais vulneráveis. Porque se você não acolhe o seu filho, alguém quer acolhê-lo lá na internet. Seja para ser para boa coisa ou não, né? Ou não, mas eles vão focar muito em crianças que estão mais carentes, que estão se sentindo inadequadas, excluídas. Se você não tá conversando com seu filho, alguém tá. E pode ser um criminoso na internet. E não vem com essa de que não tem criança LGBT, porque daí tem gente… Gay não nasceu adulto. E tem muitas vezes a gente vê lá… Gay não nasceu adulto, gente. Quando eu falo criança, com 11 anos a criança não vai começar a namorar, querer beijar com 11, 12 anos. Tem umas meninas que vão querer beijar meninas e os meninos vão querer beijar meninos. Ou a gente reconhece isso e conversa sobre isso sem tabu em casa… Ou eles vão buscar informação. E não a internet… rotulando, né? Não rotulando e não… rotulando, né? Eles estão descobrindo. Mas eu só tô dizendo assim, se ele não pode falar nada em casa, ele vai conversar em algum lugar. Vai, com certeza vai. E se de sexualidade você não conversa nada em casa, que muita gente também que fala que a educação sexual tem que ser em casa, eu pergunto, como foi sua educação sexual? A minha mãe só dizia, não vão engravidar, que eu não vou cuidar do filho de ninguém. Minha educação sexual foi essa. Você vai educar como, sabe? Então tem que buscar orientação, buscar informação, porque é complexo mesmo. Quem disse que criar um filho seria fácil? Meu Deus! Quem disse? Eu queria recomendar aqui um documentário chamado O Dilema das Redes. É muito bom, na Netflix. Do Netflix, que fala muito sobre todos esses perigos digitais, inclusive ex-pessoas da Meta, do Instagram, que falam que os filhos não acessam as redes. Eu me lembrei quando você falou sobre isso. Então, já vou recomendar outro que é o Cyber Hell, também tá ali na Netflix, que vai mostrar como funcionam esses grupos que exploram adolescentes e crianças, que tá acontecendo muito no Brasil hoje no Discord, que também acontece no Brasil. Ali é um caso que aconteceu em outro país, mas é muito interessante para você entender o movimento. E o que eles usam? O medo das crianças em relação aos pais. Porque eles descobrem alguma coisa que a criança fez, ou que a adolescente fez, mas estou falando ali 11, 12, 13. Ou às vezes até ela mandou um nudes para alguém, a menina, por exemplo. Eles descobrem, ou eles chutam, e eles falam que eles têm a imagem. E se ela não fizer tal coisa… É chantagem, né? Eles começam a chantagear. Mas elas acabam fazendo coisas muito piores do que o nudes. Muito piores. Porque e a ameaça é, eu vou contar pro seu pai, eu vou contar pra sua mãe. Então o medo que eles sentem do pai e da mãe faz com que eles
caiam na rede dos criminosos assim de cabeça. É muito triste de ver. E às vezes a criança e o adolescente, eles podem entrar em sofrimento muito rápido. Porque Sim. os comentários da internet, essas coisas para eles são muito grandes. Não é bobagem, gente. Às vezes, um adolescente prefere tirar a própria vida do que contar para os pais que ele se enfiou numa enrascada. Então, é muito sério. Vocês vão ver ali coisas muito sérias. Eu falo aqui de uma forma leve, brinco, mas é algo muito sério. A gente tem um aumento da quantidade de suicídio entre criança e adolescente que é absurdo. E vem muito da relação deles com as redes. Do fato deles publicarem coisas e os outros não curtirem. Por isso que a rede é tão perversa, especialmente redes sociais. Uma coisa é ele ter acesso à internet para fazer pesquisa de um assunto, para montar um trabalho de escola. Outra coisa é rede social. Rede social não é para criança, gente. Rede social, eles não têm. Nós não temos maturidade para lidar com os comentários das redes sociais, com a comparação. Chega uma hora que você começa. Não, acho que eu tenho que pôr botox. Acho que a minha boca é muito fina. Será que eu deveria colocar peitos? Mulher adulta não sabe lidar com essa desgraça. Imagina uma menina em formação que tá crescendo. Com os hormônios ali, a flor da pele, né? E querendo ser aceito num grupo. Então, é muito. A gente não tá com a dimensão do problema ainda. Mas nos Estados Unidos já tem pesquisa que mostra que 3 em cada 5 adolescentes têm problemas de saúde mental por causa de rede social. E aí vai ter distúrbios alimentares, distúrbios do sono, problemas na educação, nos estudos, na escola. Então é algo que a gente tem que olhar. Nas relações interpessoais também, né? Porque a internet, a gente está falando mais dessa questão da violência sexual, mas a gente tem os crimes, a gente tem os ataques à escola, que são todos combinados na internet. A gente tem o cyberbullying, a gente tem a comparação. Para mim, acho que a pior coisa que a internet traz para um adolescente é essa comparação com uma coisa que é mentira. A gente que é adulto sabe que é mentira. A gente sabe que o filtro, o ângulo, que eu posso parecer a Suzela Bintzen aqui. Que eu cheguei aqui, fui passar um batom correndo, um rímel para ficar um pouco mais apresentável para vocês. Mas que eu vim de bicicleta e cheguei toda suada, parecendo um monstro geleia aqui. E a realidade é essa, mas daí eu dou essa maquiada. E eles não têm como. Se a gente adulto tem essa dificuldade, imagina as crianças e os adolescentes. Sheili, fazendo um apanhado geral aqui, se você pudesse dar algumas dicas para os pais, ou até para os adolescentes que possam ver isso daqui, o que você tem para falar, para contribuir com tudo isso? E também deixar seus contatos, por favor. Principal coisa, diálogo em casa. Não é um tema que você vai falar uma vez. Você tem que conversar sempre sobre a internet, os riscos, o que está acontecendo. Bate um papo, seja curioso em relação ao que os adolescentes estão fazendo, ao que as crianças estão fazendo. Fica junto, igual você, do lado. Vê como que ele navega. Conversa sobre. O que você viu, o que você não viu. Então, diálogo é a primeira coisa. Segunda coisa, pais, mães, evitem expor as crianças na internet, especialmente sozinhas. É raro eles pegarem fotos da criança acompanhada. Acontece, mas é mais raro. E tente deixar suas contas privadas. Se você opta por postar fotos de criança, dos seus filhos, netos, sobrinhos, deixa suas contas fechadas. Nunca faça imagens de criança que não são sua responsabilidade. Professores não têm autorização para bater foto de criança. Quando você dá autorização para a escola, é a escola, nas redes da escola. Ninguém pode bater foto da sua criança. Ensine ela a não aceitar, a te contar. Conversar, não expor a criança. Monitorar, estudar um pouco as redes para fechar um Roblox, para ver como é e contar para ela que existem perigos. Eu fiz uma pesquisa outro dia, eu fui dar aula também para umas crianças numa ONG e eu rodei uma pesquisa e perguntei: você acha que existe risco? Metade das crianças diz que não. Imagina! Não tem, é maravilhoso. É que essa parte elas sabem, né? A gente não vai dizer para elas que é só ruim. É bom, a gente fica na internet, né? Acho que ser exemplo é muito importante. Se você tá pendurado no celular o dia inteiro, procure ajuda. Porque não é saudável e vicia. O celular é igual cigarro. Vicia. Você precisa saber muito bem quando que você vai começar a experimentar esse negócio, porque ele vai viciar. Ele é feito para viciar. As redes sociais são feitas para viciar. Essa coisa de você rodar o dedo, isso já está sendo questionado em vários países. É que a gente está muito atrasado com a legislação. A gente acha que a gente usa, na verdade, usa as redes sociais, mas na verdade são eles que nos usam, né? Nós então, somos se você se policiar, deles. Quando você fizer o acordo da geladeira, faz o acordo e coloca você lá também. Não vou pegar o celular antes de tomar café da manhã. Não vou dormir com o celular na mão. O celular não vai entrar no quarto. Se disponha também, porque daí ficar cobrando deles e ter uma atitude completamente ali de vício vai ser muito difícil. Então, ser exemplo é importante. A educação é ser exemplo, né?
Sem dúvida. Sheili, agradeço muito a sua vinda aqui. Eu gostaria que você viesse uma próxima vez para falar sobre comunicação, que é a sua profissão, tudo que você faz no corporativo. Mas acho que hoje o papo era mesmo abordar esse assunto de violência sexual digital e ajudar as crianças aí, adolescentes, a navegar melhor na rede. Ou preparar os pais para isso. Eu não dei o recado para os adolescentes e crianças. Confia aí nos seus pais. Eles podem ser meio chatos às vezes. Eles podem não entender tanto do joguinho. Mas eu garanto para você que eles querem o melhor para você. Se eles errarem, eles estão tentando acertar. E se os seus pais não são um adulto de confiança, fala com uma prof. Infelizmente, algumas crianças sofrem violências dos próprios pais. Então, encontre aquele adulto de confiança. Ou liga no Disque 100 e denuncia as violências. Porque o Disque 100 tá aí. Então, é só ligar 100 no telefone e conversar com alguém. Ótimo. Qual que é a sua rede social para as pessoas te acharem? @Sheili, SHEYLLI. Muito obrigada. Obrigada eu. Ficamos por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.